A palavra de Deus, ela está sempre nos confrontando, porque é a verdade, e a verdade sempre bate de frente com a mentira, né? A verdade é uma luz, é uma lâmpada, é uma revelação. Por isso que a palavra de Deus é uma revelação de Deus, revelação do amor, uma revelação do perdão, uma revelação da verdade de Deus para a nossa vida. A mentira é um engano, é uma cortina que cobre a verdade para escravizar e para amedrontar e para tirar toda a expectativa e toda a esperança da vida de uma pessoa. Mas a verdade, ela abre os olhos, ela ilumina o coração, ilumina o caminho. Por isso que a Bíblia é uma revelação, é uma luz que revela a verdade de Deus, o amor de Deus. E essa revelação é para nos colocar na posição certa, no lugar certo que Deus quer. E aleluia por isso. A palavra de Deus diz no versículo 38 do capítulo 24 de Lucas: e ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aleluia, glória a Deus. O que eu quero mostrar aqui nessa noite é a revelação de Deus, a presença de Deus. Aqui foi uma aparição de Deus depois da ressurreição. Mas a verdade, o que a gente quer expor é o que a Bíblia se esforça em fazer, é expor ao coração da gente, expor ao nosso entendimento a presença de Deus na nossa vida. E ouvir a palavra de Deus, ela é muito boa, maravilhosa, mas o fato, a missão, o intuito da palavra de Deus é justamente nos fazer conhecer, acreditar e entender que Deus está presente, andando conosco, e que a gente não está só e não anda só. É muito interessante a gente pregar a palavra de Deus e ver que Jesus está aqui, e Ele está prestando atenção em mim, está olhando assim, diz: olha como você vai pregar a minha palavra, olha como você vai falar de mim, quero ver se você é aprovado. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2,15, apresenta-te como um bom soldado, que não tem de que se envergonhar, mas que bem maneja a espada, a palavra de Deus. Então Jesus Cristo certamente fica nos vigiando como um bom professor, um mestre, olhando se nós estamos fazendo o trabalho certo, e Ele vê como nós estamos pregando. E o que nós então podemos entender nisso? E então a gente toma aí certas decisões e conclusões, e que o que nós estamos pregando, será que está sendo realmente aquilo que Jesus quer que a gente pregue? Que nós estamos falando realmente é o que Jesus Cristo que a gente venha falar? Então isso é um confronto com aquilo que eu devo fazer, com aquilo que eu devo agir, que eu devo atuar, que eu devo fazer para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque como canais, como instrumento de Deus, seja no louvor, você que louva a Deus e você canta canções maravilhosas, que falam de extremo amor, que dá a vida por Jesus Cristo, que ama Ele de todo o coração. Então nós cantamos canções que expressam poesia, canções, poemas e frases tão lindas e maravilhosas ao nosso Deus. Mas será que a gente que está louvando e cantando essas palavras, a gente tem realmente vivido, praticado isso? Será que o que nós cantamos expressa verdadeiramente o que nós vivemos e praticamos? É um confronto. O que você fala e o que você vive. A palavra de Deus diz: conhecereis a árvore pelos frutos. Se você pratica a palavra de Deus, você constrói a sua casa sobre rocha. Mas se você não pratica, você constrói a sua casa sobre areia. A verdade diz que o final dessa casa é ruína.
é uma queda, é uma destruição. Então a gente está sempre sendo confrontado. Por isso que é interessante, verdadeiro sábio da nossa parte, entender a razão, o motivo de nós estarmos hoje aqui adorando, sabendo que Deus está aqui. E como cristão, nós estamos aí sentados, verdadeiramente fazendo o que nós deveríamos fazer diante de Deus, como adorador, ouvindo a palavra de Deus para praticar. E como pregador da palavra de Deus, será que eu estou pregando como ele deveria, como ele quer, eu deveria pregar na intenção, na vontade de Deus, na aprovação, dentro da vontade, dentro daquilo que ele quer que eu pregue? Então será que eu estou então satisfazendo a vontade de Deus, fazendo cumprir aquilo que ele nos mandou? Pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. E como devo pregar e o que eu devo pregar? Como devo que eu, tenho que pregar a palavra de Deus? Bom, aqui nós vemos aqui uma aparição, mas eu quero mostrar para você, não uma aparição de Cristo, mas uma vida de Cristo em nós. O apóstolo Paulo já estava tão cônscio da presença de Jesus na vida dele, que ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele tinha tanto prazer na vida de Deus, que ele já não tinha mais nem desejo de viver nesse mundo, mas por amor ao cristão e por amor a uma missão que ele tinha a cumprir, então ele diz: por amor à missão, por amor àquilo que eu ainda devo fazer, então eu ainda estou no meio de vós, mas o meu desejo é partir. Ele declarou que tudo aquilo que ele perdeu, que ele tinha como recurso e bens, ele disse que comparou como esterco, como lixo, como alguma coisa que não tem valor, com um bem maior que ele agora possuía, a presença de Deus, a salvação, o seu nome escrito no livro da vida, ser um cidadão do céu e ter o Espírito Santo de Deus dentro dele. Então a nossa condição tem que realmente confrontar com aquilo que eu me aparento ser e aquilo que eu realmente estou sendo. Será que eu sou mesmo aquilo que eu deveria, como diz a Bíblia, ser filho de Deus, ser um verdadeiro cristão? E será que aquilo que eu tenho, mostrado é o que eu tenho vivido? Jesus anda conosco, Jesus está sempre como testemunha nossa, se realmente nós somos cristãos. Nós temos o Espírito Santo. O salmista Davi, no Salmo 42, ele diz: eu sou como uma coça. Eu tenho sede de Deus, eu sou como uma coça, faminto, sedento por água. Eu sou como uma terra seca, eu tenho sede de Deus, eu tenho fome de Deus. Eu sou como uma terra cansada, como uma terra seca, faminta por água. Então eu tenho sede, a minha alma tem sede de Deus, o meu coração anela pelo Senhor. Então a verdade é que Cristo está aqui nesse lugar, Deus está aqui nesse lugar. E que eu tenho para você, e que eu tenho para falar para você. A palavra de Deus, ela é muito verdadeira, ela quer que a gente seja bom cristão. Um bom pregador é fazer bons cristãos, bons filhos de Deus. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja um filho de Deus. Seja um bom filho de Deus, sabendo que Deus está presente na sua vida. Jesus está contigo. Os cristãos que com a morte de Cristo estavam desesperados, amargurados, achando que era o fim. E Jesus aparece no meio deles, mostra as mãos, mostra seu corpo físico, dizendo: eu ressuscitei. Para os cristãos que naquela época achavam que Jesus tinha morrido, Jesus apareceu dizendo: eu ressuscitei. Para nós que já vivemos 2000 anos de ressurreição de Cristo, já estamos mais cônscios, mais conscientes de que Cristo ressuscitou. A verdade é que Ele, mais que ressuscitou, Ele está presente no nosso meio. A palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Nós entendemos a onipresença de Deus. A presença de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa casa, na nossa família, em todo lugar. O Espírito Santo está conosco. Temos o Espírito Santo de Deus.
Agora veja só, diante de uma questão difícil, aí você tem consciência de que tem o Espírito Santo. Como você deve agir? Como alguém que não tem o Espírito Santo ou como alguém que tem o Espírito Santo? Porque muitas vezes nós agimos como quem não tem o Espírito Santo, nós agimos como quem não tem Jesus, como quem não tem Deus, nos desesperamos, perdemos a paz, perdemos a esperança, perdemos, a alegria, a fé. Mas como nós devemos nos comportar diante de situações difíceis? Veja, primeiramente você tem Deus, você tem o Espírito Santo de Deus. Agora, a verdade é uma revelação. Se você não tem a verdade, não tem a revelação, não tem consciência, não tem entendimento, compreensão, convicção, fé que você tem em Deus, é mesmo que não ter, se você não tiver fé. Você pode falar de um Deus, mas se você não tiver fé, não vale nada. Falar de Deus e falar da Bíblia sem ter convicção de que você tem o Jesus Cristo, tem o Cristo vivo, tem Deus, tem Jesus Cristo, não adianta. A palavra de Deus, ela nos ensina fé. Não importa se nós falarmos a palavra de Deus se não houver fé. A Bíblia diz que o que mais empolgava a vida de Paulo é quando ele via fé nas pessoas. As pessoas se convertiam, as pessoas entregavam a vida a Deus. Elas entregavam a vida a Jesus, levantavam as suas mãos, elas eram batizadas imediatamente. Elas caíam de joelhos e entregavam a sua vida a Cristo. E a pregação de Paulo qual era? Jesus Cristo, enviado por Deus, veio e morreu pelos seus pecados. Perdoou todos os seus pecados, morreu na cruz e ressuscitou, e trouxe o perdão para vocês. Quem quer o perdão de Deus? E então o apóstolo Paulo pregava para pessoas, dizendo, quem quer o perdão de Deus? Agora você já é cristão, você não é uma pessoa que precisa aceitar Jesus, porque você já aceitou. Amém? Então, você tem consciência de que você tem Jesus, você já aceitou Jesus Cristo, o que você quer mais? Você tem Jesus, você aceitou Jesus, você crê, tem a palavra de Deus, você só falta praticar, viver. Não vamos pregar para novos convertidos, pessoas que ainda não se converteu. Pessoas que ainda não entregaram sua vida a Jesus, mas pessoas que já aceitaram Jesus Cristo, já foram batizados. Pessoas que têm a Bíblia, têm a palavra de Deus aí, que já conhecem a Bíblia por muito tempo. É o nosso caso, que já somos cristãos há muito tempo. Então a verdade é que nós temos que praticar o que a gente lê, praticar aquilo que a gente ouviu, praticar aquilo que a gente recebeu de Deus. Amém? Praticar aquilo que a gente recebeu de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, primeira coisa que você deve ter em mente, você tem o Espírito Santo. Então busque sabedoria no Espírito Santo, peça a Ele. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça que Ele dá. Pense nos milagres que Deus pode fazer através da tua vida. Porque você não é um novo convertido. Eu não vou pregar para uma pessoa que ainda é nova convertida, mas para alguém que já é convertido. Qual é o seu trabalho? Confiar e crer e praticar a palavra de Deus na sua vida, andar nos caminhos do Senhor e confiar nele, acreditar nos milagres que Deus pode usar a tua vida, e que você realmente tem poder no nome de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz, eis que eu vos dou o poder e a autoridade. Se eu te dou o poder e a autoridade e ousadia, esse poder e autoridade veio do Espírito Santo, veio da boca de Deus. E se veio do Espírito Santo, da boca de Deus, nós só temos que ouvir e crer e praticar. Porque senão nós vamos andar como criança imatura, tendo poder, autoridade, tendo a palavra, tendo o conhecimento, mas não praticando. Mas não praticamos, não usamos. É como se Deus colocasse uma arma poderosa na sua mão e você fica brincando com ela porque você não sabe como usá-la. Ou então guarda essa arma poderosa e não usa contra o inimigo. E se Deus perguntar, onde está a arma poderosa que eu te dei?
e você está guardada dentro de um baú. A palavra de Deus diz: tire essa espada, tire essa arma poderosa, e em o nome do Senhor Jesus, eu te dei poder para expulsar demônios, curar os enfermos, libertar cativos, limpar leprosos, ressuscitar mortos. Então você guarda essa arma poderosa. Eu te dou uma arma tão poderosa para você usar, e você faz guardar a espada, guardar essa arma tão poderosa. Você tem uma arma poderosa em suas mãos. Nós não somos mais meninos imaturos. Nós somos convertidos, aceitamos Jesus Cristo em nossos corações. Não devemos guardar essas armas, palavras poderosas que Deus colocou em nosso coração, em nosso espírito. Nós não devemos arquivá-la, nós devemos usar essas palavras. Ela tem poder para a nossa vida e poder para outras vidas. A Bíblia não revela, mas pense bem nas revelações de alguém que esteve morto. Vamos pensar um pouco. Por exemplo, o irmão Cícero esteve numa situação dificílima. Se ele tivesse assistido no vídeo, quando ele estava numa situação de quase coma, né? Ele ia ver, olhar para ele, meu Deus, aquilo era eu, e ele ia se assustar com ele mesmo, porque quem olhou para ele se assustou. Agora pensa bem, um jovem que estava dentro de um caixão, e você chegou para ele e dizia assim: ei rapaz, como é que está vivo? Não sei, eu estava no caixão, e Jesus Cristo, não sei como, me contaram que ele tocou no caixão, e eu ressuscitei. Agora, você já pensou o testemunho desse jovem, do filho da viúva de Naim? Não está escrito na Bíblia, mas certamente ele falou. É claro, alguém que estava doente e foi curado, ele não vai contar para ninguém? Alguém que estava entre a vida e a morte, e de repente é curado, ele vai ficar calado? Não, ele vai contar para os amigos, ele vai contar para outras pessoas: olha, eu estava quase à morte, mas Deus me tirou. Então aquele jovem que esteve ali naquele caixão, que estava morto, estava prestes a ser sepultado, e quando estava saindo daquela cidade, Jesus então parou aquele enterro, tocou no esquife daquele caixão, e aí mandou aquele menino se levantar, e ele se levantou. Agora imagina a vida dele, a história dele. Para quantas pessoas ele contou? Quantas pessoas perguntaram para ele: ei, como é ficar morto? Como é estar morto? Me conta a experiência, porque eu nunca morri, eu não sei o que é isso, mas você já morreu, me conta como é morrer. Você já pensou quantas perguntas fizeram para aquele rapaz? Já pensou quantas perguntas fizeram para Lázaro? Ei Lázaro, me conta aí, com a experiência de ficar 4 dias morto. Me conta aí como foi esse negócio aí, rapaz. O que você viu, onde você estava, o que você, sabe, me diz aí onde você estava, o que você viu. Conta para mim, fala alguma coisa para mim, como é estar morto 4 dias. Quantas pessoas não fizeram essa pergunta para Lázaro? Fizeram ou não fizeram? Lázaro, como é, rapaz, ficar morto 4 dias e hoje está vivo? Então pensa só, né, a experiência, pensa só o testemunho, pensa só viver o milagre real. Pensa só viver o verdadeiro, real poder de Deus de ressuscitar um morto há 4 dias dentro de um túmulo. Certamente a fé de Lázaro estava em alta, porque ninguém nunca viu isso acontecer. Isso é muito grande, isso é o real poder de Deus que está na nossa vida, e isso pode acontecer, porque nenhum milagre de Deus é isolado especificamente para A, B, porque Deus não tem pessoas especial, Deus não faz acepção de pessoas, mas a fé atrai milagre. Isso acontece com qualquer um, pode acontecer comigo, com você agora mesmo. Pode ser numa saúde, pode ser numa finança, pode ser família, pode ser emocional, pode ser sentimental, pode ser em tantas outras áreas, e Deus, fazer um milagre na sua vida. Mas isso é real. A gente tem que ver que Lázaro ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus foi comer na casa de Simão o curtidor, e lá estava Lázaro. Então Lázaro estava no meio de todo um povo que antes estava chorando no seu enterro. Muita gente que estava chorando no enterro de Lázaro, agora estava numa mesa comendo agora, enchendo agora a barriga, festejando agora com Lázaro, um homem que estava morto, agora está vivinho da Silva. Isso não é tão poderoso, isso não é tão maravilhoso?
mas isso também não é tão real. Isso pode acontecer com você nessa noite, isso pode acontecer com você que está escutando nessa noite, que você pode sair do leito do hospital, você pode ser curado, você pode ser restaurado, história pode ser transformada na sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A revelação da palavra de Deus, da verdade de Deus, é para revelar Cristo, revelar o poder de Deus. Satanás trabalha na escuridão, Satanás trabalha na mentira, ele trabalha no esconderijo, ele trabalha amedrontando pessoas, amarrando pessoas, acorrentando pessoas, ele trabalha tirando o sonho de pessoas. Satanás trabalha mancomunando pessoas, tornando pessoas paralíticas na fé, paralítica emocional, paralítica sentimental. Ele arranca sentimento de pessoas, deixa pessoas frias, pessoas vazias, pessoas solitárias. Satanás trabalha com todo tipo de armadilha para aprisionar pessoas, para amarrar pessoas, para tornar pessoas frias e doentes e fracas e depressivas e derrotadas, pessoas totalmente engessada ou paralisada. Mas a verdade de Deus quebra essas correntes. A verdade de Deus é uma revelação que rompe essas cadeias do inferno e nos liberta. Ele fala de liberdade, para a liberdade Cristo nos libertou. Quando falamos de liberdade, entendemos que correntes foram quebradas, cadeias foram quebradas. Alguém nos tirou de uma cadeia, alguém nos tirou de uma prisão. Existe tanto tipo de prisão, existe tantas pessoas aprisionadas psicologicamente, aprisionadas nas ideias, pessoas que têm uma ideia fracassada, uma ideia morta, pessoas que não têm sonho, pessoas que não têm visão, pessoas que não têm nenhuma expectativa, nenhuma esperança, pessoas que não têm sonho nenhum, pessoas totalmente aprisionadas, escravizadas dentro de uma prisão. Ela fez essa própria prisão para ela mesma. Satanás induz as pessoas a isso. Ele trabalha no coração, ele trabalha na mente, nos pensamentos, onde ele puder entrar, onde ele puder infiltrar, ele vai trabalhar. Por isso que a palavra de Deus vem para entrar no teu coração, quebrar cadeia, libertar teu coração, a tua mente, te dar uma mentalidade nova, um coração novo, encher você do Espírito Santo, arrebentar as cadeias do inferno, libertar você de dentro para fora e botar você para crescer e viver o Cristo vive, que reina e governa a tua vida. Aquele que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que abre o caminho, que ilumina teu caminho para você andar. O Cristo que venceu a morte, venceu o inferno, venceu os demônios, e pela sua palavra, a verdade da cruz, a verdade da palavra de Deus, ilumina nossos corações e nos estimula a fé, a acreditar que Deus está vivo e que está conosco. Aleluia! Bendito o nome do Senhor. Imagina só chegar para uma pessoa e dizer: ei, engraçado, ontem você estava morta e hoje você está viva. Não é verdade? Imagina a filha de Jairo, né? Menina, há pouco tempo tu estava morta e agora tu está comendo na cama, tu está se alimentando. Há pouco tempo havia muita gente aqui chorando a tua morte. E agora tem pessoas agora sorrindo. O pai estava sorrindo, a mãe estava se alegrando, o lugar estava em festa, a casa estava em festa, porque aquela menina ressuscitou. Aleluia! É isso que Cristo faz na nossa vida, através da Bíblia, a palavra de Deus. É Deus, irmão. Não é uma metodologia nova, não é um método novo de se pregar, não é uma forma nova de se pregar. A Bíblia, a palavra de Deus, já tem tudo revelado. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é uma forma nova de se pregar, é uma forma nova sim de se viver. Porque muitas vezes nós pregamos e ouvimos uma coisa e vivemos outra. A gente ouve uma coisa e vive outra, prega uma coisa e vive outra. Aleluia, glória a Deus. Começa a contemplar o Cristo vive.
Ele diz assim: porque vocês estão perturbados? Porque sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés. A palavra de Deus diz que Jesus falou: jamais desampararei. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Jesus está conosco. Espírito Santo está conosco. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A palavra de Deus é essa revelação. A pregação do Evangelho é revelar um Cristo vivo, um Cristo ressuscitado. Não um Cristo morto, mas um Cristo ativo, um Cristo que faz, um Cristo que opera. A palavra de Deus fala de uma palavra, uma revelação de esperança. Em Cristo tudo posso naquele que me fortalece. Toda palavra de Deus traz esperança, toda palavra de Deus traz vida, toda palavra de Deus traz força, toda palavra de Deus traz coragem, traz fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente tem pouco de fé, pouco de palavra, e as perturbações chegam, as coisas ficam desproporcional. Porque às vezes você tem mais perturbação do que fé. Então você não deve andar no nível mais baixo, mas no nível mais elevado. A Bíblia não tem aquele ditado, diz: olha, não olha para o tamanho do teu problema, mas olha para o tamanho do teu Deus. E isso torna o quê? Deus maior do que o problema. É o tipo daqueles dois cachorros, o cachorro preto e o cachorro branco. Quem é o mais valente? Quem é o mais forte? Aquele que mais você alimenta, é ou não é? Aquele que tiver mais alimentado é o que vai vencer o outro. Então o que é que vai vencer o problema? Capítulo 5 de 1 a João diz: o que é que vence o mundo? A resposta está: a nossa fé vence o mundo. O que é que vence o mundo? A nossa fé. A fé tem que estar sempre mais elevada, né? Creres e verás a glória de Deus. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direi o quê? A essa montanha, ou seja, a fé do tamanho de um grão de mostarda é maior do que uma montanha. É mais forte do que uma montanha. Se uma fé do tamanho do grão de mostarda é mais forte do que uma montanha, é maior do que uma montanha, então, irmão, tenha a sua fé sempre em alta, acreditando, confiando, determinando, profetizando. Custa profetizar? Custa dizer que vai acontecer milagre? Você sabia que você é um profeta? A Bíblia: eu te elegi para ser profeta, sacerdote e rei. Nós temos, irmãos, o espírito de sacerdócio, de rei e de profeta. Está em Gálatas, está em Hebreus. A Bíblia diz que eu estarei contigo. A Bíblia diz que nós estamos escondidos com Cristo à direita de Deus Pai. Há tantas promessas de bênção, há tantas palavras proféticas de Jesus Cristo, que nós estamos com Ele. Então o que está faltando em nós é profetizar. Então nós temos o espírito dos profetas. Então você pode profetizar. Tem tanta gente que, em vez de profetizar bênção, só profetiza maldição, joga praga, tem um pensamento pessimista, está sempre de cabeça baixa, não tem o espírito dos profetas. Qual é o espírito dos profetas? Vai chover. O que foi que Sadraque, Mesaque e Abednego falou para o rei? Ele disse: fica sabendo, rei, se eu tiver que morrer, tem problema, mas se Deus não quiser que eu morra, Deus vai me proteger na fornalha. Ele profetizou.
E quando ele estava na fornalha, Deus estava com eles. Ele profetizou bênção. Se você não profetizar, como é que Deus vai trabalhar? Deus trabalha através da nossa boca. Deus trabalha através da nossa fé. Deus trabalha através de nossas declarações. Aquilo que nós declaramos, aquilo que nós profetizamos, aquilo que nós determinamos, Deus vai trabalhar nossas palavras. O profeta Elias disse, por 3 anos e 6 meses, fique sabendo, não vai chover. Só vai chover quando eu orar. E ficou 3 anos e 6 meses sem chover. E quando Elias orou, caiu chuva. E por que Deus então aprovou a oração de Elias? Porque Elias era um profeta de Deus. Porque Elias estava com Deus. Você está com Deus? Se você está com Deus, se você confia em Deus, irmãos, o preço que Jesus pagou na cruz, que Deus deu Jesus Cristo para nós, não foi para nos tornar pessoas alheias, pessoas vazias, pessoas sem dono. Nós temos dono. Nós fomos comprados. E nós não custamos pouco, nós custamos muito, porque o nosso valor custou o sangue do inocente, custou a vida de um justo. Qual o teu preço? O teu preço custou Jesus Cristo. Você sabia que o teu valor é o valor de Jesus? E Jesus valia muito, muito, muito e muito. Ninguém no mundo tinha o valor de Jesus. Então, meu irmão, foi com a vida de Jesus, o sangue de Jesus, que Deus comprou você. Então você foi comprado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi a moeda de compra, de troca, de resgate. Então você tem valor. Então você não é uma pessoa sem dono, desgovernado, sem direção, perdido, sem visão, sem orientação. Não, nós somos orientados pelo Espírito Santo, por Deus, por Jesus Cristo. E nessa noite vamos profetizar, vamos orar, vamos crer. Já pensou se não fosse a fé do justo, se não fosse a fé dos crentes? O que seria do mundo, irmão? Se Jesus tivesse morrido e ressuscitado, e os cristãos que ficassem na terra não tivessem fé, não abrissem a boca, não tivessem ousadia, não tivessem autoridade, não fosse ousado, não fosse intrépido, como seria a nação mundial? Porque a nação mundial experimenta poder e curas e milagres. Desde o tempo que Jesus ressuscitou, não se ouve outra coisa senão milagres. Pessoas operando milagres. Começou pelos discípulos, começou pelos apóstolos, e aí foram os missionários, e os pastores, e os profetas, e no mundo inteiro se ouve milagre, pessoas curando, pessoas batizando, pessoas sendo ressuscitadas, pessoas sendo curadas de cegueira, e tantos outros milagres que nós nem imaginamos. Não dá para contar os milagres que já foram feitos no mundo inteiro, após a ressurreição de Jesus Cristo. Mas isso se deve ao fato de pessoas que abriram a boca, que determinaram, que creram, que confiaram, que fizeram declarações. E declarações têm poder, declarações têm autoridade. Se você declarar pobreza, miséria, fracasso, se você declarar um espírito de incredulidade, de confusão, Satanás vai inculcar em você um espírito de coitadinho, de comiseração, um espírito de derrota e de fracasso, porque é dessa forma que ele aprisiona pessoas, acorrenta pessoas com as suas declarações, com as suas palavras. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vem quebrar corrente, vem quebrar grilhões, quebrar prisões, nos libertar para a verdadeira palavra de Deus. Ele nos deu vida e vida em abundância. Em Cristo Jesus somos mais que vencedor. Aleluia! Confiar no Senhor. Deus pode fazer um milagre nessa noite. Se você não está esperando, ou se você não está necessitando de um milagre para a tua vida, mas tem alguém que está precisando, então ore por ela. Amém? Talvez você esteja num tempo confortável,
Mas tem pessoas que não estão vivendo um tempo confortável. Então vá lá e impõe as mãos sobre ela. E ore por ela. Você não pode esconder uma arma tão poderosa que Deus colocou em nossas mãos. Se você não usar essa arma, você vai perder a habilidade. E quando você quiser usá-la, você não vai saber manuseá-la. Não vai ter autoridade. Uma pessoa que maneja bem uma espada, ele segura com um punho firme. Mas uma pessoa que não sabe manusear qualquer coisinha, a espada cai no chão. Porque não sabe pegar no cabo da espada. Não tem habilidade com o cabo da espada. Então ele segura de mau jeito. Ele não segura com firmeza, com determinação. E aí logo a espada cai. Ou seja, palavras suas, determinações, colocações, posicionamento. Isso pesa muito numa escola, numa faculdade, numa empresa, num empreendimento. Isso conta muito. Como você se posiciona, como você se age, a sua conduta, o seu posicionamento, suas atitudes. Porque uma pessoa que pega uma espada de qualquer jeito, qualquer um dá uma pancada nela, a espada cai no chão. Então a pessoa, vamos lá, vamos treinar a espada, e a pessoa não sabe pegar, a pessoa dá uma pancada na espada, a espada cai no chão. Mas a pessoa que tem habilidade segura firme a espada, porque sabe que aquela espada, que ela depende do que aquela espada pode fazer. Então eu preciso dessa espada, eu não posso deixar que essa espada caia no chão. A minha vitória depende dela. Se eu perder a arma, se eu perder a habilidade, se eu não souber usar a palavra de Deus, eu posso não vencer. É o fato de muitas pessoas perder a fé, perder a determinação, perder a coragem, sair fora de si, perder a estribeira. Por quê? Porque não confia na palavra que toda a vida ouviu, mas não segurou a palavra de Deus. É como aquela semente que é plantada no terreno. Se ela não cair no chão firme, não vai produzir 100 por 1. A mesma coisa é a palavra de Deus. Você tem que segurar. Quando você falar uma palavra, não deixe que o diabo tire essa palavra da tua boca. Eu já disse, vai acontecer um milagre, e eu não arrasto o pé. Eu estava ouvindo uma palavra, nós estávamos brincando, terça-feira lá na Eva com uma irmã. Ela estava dando testemunho de um irmão na igreja dela que, não sei se foi o filho dela, que estava morrendo. E alguém chegou para ele e disse: olha, teu filho morreu. E nós estávamos orando lá, e ela disse: sabe o que esse rapaz não morreu? E o rapaz disse: olha, teu filho morreu. Ele disse: não morreu, meu filho não está morto. E começou aquela briga. O cara disse: rapaz, deixa de ser besta, teu filho morreu. Disse: não morreu, meu filho está vivo. E começou aquela briga, aquela confusão, e de repente foi para o hospital, e realmente o menino viveu. Porque o pai não aceitou a ideia do filho morrer. Ele disse: eu creio em Deus, meu filho não está morto. O cara disse: rapaz, deixa de ser besta, teu filho está morto. Ele disse: não, eu não creio, meu filho está vivo. Se você pensa que meu filho está morto, não está. E quando chegou no hospital, o menino não é que o menino ressuscitou? Pela determinação do pai. E a irmã Luciene, lá, a gente chama de Ciene, né? Contando isso aí, ela dizendo: ele não morreu. E o menino disse: morreu. E o rapaz: ele morreu. Morreu não, em nome de Jesus, meu filho não morreu. E realmente o menino não morreu. Às vezes a gente fala uma coisa e o inimigo fica trabalhando nossas palavras, irmão, querendo mudar a nossa palavra, querendo botar a palavra na nossa boca. Não é? O diabo tem essa mania, esse poder de colocar a palavra na nossa boca. Vai morrer, não tem mais jeito, já era. Nem adianta mais orar por isso aí. Olha só, o diabo colocando palavra na nossa boca. Qual é a palavra que Jesus Cristo colocou na boca de Jairo? Crê somente. Não é? Ele disse: tão somente, crê somente. A menina vive. É isso que Deus quer colocar na nossa boca, irmão. Palavra de fé, palavra de determinação, de convicção, declarações. É como segurar uma espada e dizer: eu não vou deixar. Sabe, irmão, quando você está segurado numa espada e segura bem, irmão, você evita de se cortar. Eu estava hoje com uma foice, 4 horas da tarde, com uma foice e um machado. É que virou meu hobby agora, né? Todo dia, ou pela manhã ou pela tarde, eu tenho que ir lá no terreno, lá cortar lenha e tocar fogo. Hoje eu fiz um fogaréu, era 20 para as 6. Eu estava saindo lá, amarrando meu machado
e amarrando a foice na moto, que eu estava vindo para tomar banho, para vir para a igreja. Aí eu estava cortando uns pau bem grandes para tocar fogo. Agora veja só, se você não pegar firme no machado, você pode quebrar a canela, a perna. Você pode perder sua perninha se você não bater forte. Se você não bater forte e com firmeza. Se você não bater forte e com firmeza, você quebra o machado, quebra o cabo do machado ou quebra a sua perna. Com a palavra de Deus, você tem que ter determinação, firmeza e confiança. E bater pesado. Porque se você não bater pesado, o inimigo não vai entender que você tem autoridade. Porque a autoridade é bater pesado. É ou não é? É bater pesado. Jesus bateu pesado contra as trevas. Jesus não alisou as trevas. Ele disse: espírito imundo, sai dele. Bem, os discípulos tentaram tirar aquele espírito, mas Jesus não bateu como os discípulos. Jesus bateu pesado. E o inimigo caiu no chão, se convulsionando, rosnando, rugindo, gritando, mas saiu do menino. Quando a gente bate com autoridade, seja emprego, empreendimento, seja finanças, saúde, família, salvação, filho, temos que bater pesado, porque bater pesado significa autoridade, confiança, convicção, certeza. Ou seja, pega esse machado na mão, essa espada, essa foice, essa lançadeira, essa espada, segura, não deixa ela cair da tua mão. Vai fazer a faculdade? Vou em nome de Jesus Cristo e vou passar. Vai fazer o concurso? Vou e vou passar em nome de Jesus Cristo. E não deixa o inimigo colocar a palavra na tua boca. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma luz, é uma revelação para a vitória, para o sucesso. Seja ela concretizada fisicamente, ou seja ela concretizada espiritualmente, sempre você vai vencer. A Bíblia diz: sou mais que vencedor. Ah, não veio, não aconteceu. Você é mais que vencedor, porque se não aconteceu agora, vai acontecer uma bênção maior. Porque em Cristo Jesus é vencer ou vencer. Me mostre na Bíblia, fora da Bíblia, onde você quiser, algum poder maior do que o de Jesus. Algum poder maior que Deus. Mostra as estrelas. A gente estava pensando no sol. O sol brilha forte, mas o sol, coitadinho do sol. Existem tantas estrelas maiores do que o sol que você nem imagina, não é verdade? A gente vê aquelas estrelas no firmamento, no infinito firmamento, e naquela, sabe, e a gente vê numa noite, você vê tantas estrelas e você acha que elas são tão pequenininhas, não é? Você vê ela pequenininha porque ela está distante de você. Na verdade, muitas delas é maior do que o sol que brilha no nosso dia. E quem foi que criou elas? Foi Deus. É o infinito poder de Deus. E Deus colocou esse poder dentro de nós. E onde está esse poder? Nas nossas declarações, nas nossas determinações, na nossa firmeza, na nossa coragem, na nossa confiança. A pessoa que não tem coragem, não tem confiança, irmão, ela chega na escola, ela é vexaminada, todo mundo mexe com ela, faz bullying com ela. Mas uma pessoa determinada entra na escola, entra de cabeça erguida. Eu lembro uma vez um pastor lá em Campinas, ele dizia assim, quando ele chegava no shopping, olha só a declaração dele, ele dizia que quando abria a porta, né, do shopping, ele botava o pé e dizia assim: shopping, cheguei. O pastor dizia sempre isso, né? Eu lembro muito bem, ele dizia, quando ele entrava no shopping, ele dizia: shopping, cheguei, ou seja, o cara chegou aqui. Quer dizer, eu sou mais importante do que o shopping inteiro. Se entrar no shopping comendo, não vou para o shopping porque eu não tenho dinheiro para comprar isso. O que eu vou ver no shopping? Não tenho dinheiro. O que eu vou fazer? Só para olhar? Aí ele dizia assim: olha, eu entrava no shopping, eu dizia: shopping, cheguei. Você vai ter que me respeitar, rapaz. Sabe, irmãos, a gente tem que olhar para as coisas como se elas estivessem subordinadas, é claro, a nós. Por quê? Pode alguém andar sobre as águas?
Mas se Deus quiser, pode. Pedro andou, Jesus andou, ensinou a andar. Pedro ressuscitou morto, Jesus ressuscitou morto, Paulo ressuscitou pessoas mortas. Quantas pessoas ressuscitaram pessoas? É possível? Já aconteceu? Então você tem que entender, irmãos, que as coisas submetem a Deus. Todas as coisas submetem a Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Todas as coisas se sujeitam. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É o Filipenses 2, 6 a 8. Todas as coisas estão sujeitas a Jesus Cristo. Se todas as coisas estão sujeitas a Jesus Cristo, e Jesus está em você, e você está em Jesus, e o Espírito Santo está em você, então, não se preocupa, não se perturba. Jesus, ele falou no capítulo 12 de Lucas, sobre a solicitude da vida. Por que vocês estão tão solícitos, tão ansiosos, tão preocupados? Ele disse: olha para os lírios do campo, olha como eles se vestem. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo, que hoje crescem e depois é cortado e lançado no fogo, no forno. Isso, olha para os pássaros, olha para as aves do céu, que elas não trabalham, elas não têm celeiro, mas não falta comida para elas. Então, não fica preocupado com o que você vai comer, não fica preocupado com o que você vai vestir. Você está entendendo? Então, ele está tirando de nós toda a ansiedade. Ele está quebrando com o espírito da ansiedade. Por que você está preocupado? Olha para as raposas, elas têm seus covis. Olha o pardal, quanto que vale um pardal? O passarinho de menor valor. E ele diz: quanto mais vocês têm muito mais valor. Se eu cuido do pardal, eu cuido da raposa, eu visto os lírios do campo, eu cuido das aves do céu, quanto mais vocês. Se vocês me pedirem, eu dou o Espírito Santo. Sabe o que significa? Eu dou Deus, Espírito Santo que trabalhou na criação do céu e da terra. Sim ou não, irmão? O Espírito Santo trabalhou na criação dos céus e da terra. Ele disse: se vocês me pedirem, eu te darei o Espírito Santo. Não haja na força, não haja na coragem humana, não haja na força humana, haja no Espírito. Espírito da palavra. A palavra tem espírito, tá bom, irmão? O Espírito da palavra, o Espírito da verdade, o Espírito das nossas declarações, o Espírito das nossas determinações, o Espírito das nossas colocações, porque quando nós falamos alguma coisa, há um Espírito envolvido naquilo que a gente fala, seja ele negro, seja ele demoníaco, ou seja ele de Deus poderoso. Palavra negativa é carregadas de demônios, mas palavras positivas, palavra encorajadora é carregada do Espírito Santo de Deus, e sua palavra viva e eficaz e penetrante, mais cortante do que a espada de 2 gumes. Se essa espada é eficaz, penetrante, mais afiada do que qualquer outra coisa, pode cortar, pode dividir, pode discernir corações, dividir partes indivisíveis, como separar a alma do espírito, o corpo da alma, dividir medula, discernir pensamentos. É o Espírito da palavra, eficaz, penetrante, cortante, afiado, é a palavra que está na sua mão. O que está faltando em nós, irmão, é fazer, é botar a mão, é ungir, é orar, é declarar, é a espada cortante, é pegar a espada firme.
Satanás passa a vida inteira trabalhando no negativismo, no pessimismo, colocando incredulidade. Sabe o que as pessoas mais têm na vida? Incredulidade, medo, dúvida, confusão. Por isso, se perguntar para ela: você tem certeza que se morrer hoje vai para o céu? Ela: tem certeza não. Você tem certeza de salvação? Tem certeza que você está salvo? Tem certeza não. Se você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu? Tem certeza não. A pessoa às vezes tem mais certeza que vai para o inferno se morrer hoje do que para o céu. A certeza do céu é muito pequena, por isso se fala pouco de céu. E quando o assunto é céu, as pessoas parecem que não gostam muito de ouvir assunto do céu. Parece que não crê muito, ou parece que alguma coisa colocou no coração dela que ela não é digna do céu. Sabe, irmão, você não é digno de andar de avião, né? Você tem que andar de busão, pau de arara. Mas você não é digno de fazer uma viagem de avião. Satanás coloca que você não é digno de ter um carro novo. Você é digno de andar no carro velho caindo nos pedaços. Satanás coloca no coração da pessoa que você não é digno de usar uma roupa bonita. Aí quando veste uma roupa bonita, fica com vergonha, né? Aí diz: não, está muito bonita para mim, não. Me dê uma mais fraquinha, por favor, uma mais simples. Você chega numa loja e fica procurando a roupa mais simples, mais barata, porque você acha que não é digno de andar com aquela roupa tão bonita. O que vão dizer? Vão dizer que eu sou rica. Se eu for com essa roupa, vão dizer assim: ficou rica, hein? Olha a roupa. Porque o inimigo fica colocando coisa na cabeça da gente, coisa inferior. Sempre coisa inferior, que a gente não é digno. Por isso quando ela diz: irmão, você é digno de ir para o céu. Eu, um pecador que nem eu não mereço o céu? Eu ir para o céu? Não. Alguém colocou no teu coração que você não é digno do céu. Aí as pessoas normalmente dizem: se eu morrer, sei se eu vou para o céu não. Porque alguém botou isso na sua cabeça. Você está entendendo? Irmãos, Deus fez o céu para você. Quem criou o céu não foi Satanás não. Satanás quer te matar. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus morreu na cruz para nos dar vida eterna, para morar no céu. O céu é criação de Deus, é feitura de Deus, é obra de Deus. Deus fez o céu para você. Você acha que um pai vai fazer uma casa velha na favela e dar para o filho, sendo ele dono do Alphaville? O que você acha? Um pai que é dono do Alphaville inteiro, aí vai fazer uma casa para o filho, para ele morar lá na favela, lá na periferia? Sim ou não? Jamais. Ele vai escolher a melhor casa no Alphaville. Ele disse: aqui é do meu filho, perto da lagoa, bem do lado da lagoa, bem no centro do Alphaville, lugar mais chique. É ou não é? Agora Deus é o quê? Pai ou padrasto? O que Deus é? Carrasco? O que Deus é, irmão? A Bíblia diz que Deus é bom, e ninguém pode tirar essa identidade de Deus. Ninguém pode tirar, arrancar esse atributo de Deus. Deus é bom, Deus é amor. Ele jamais quer perdição, condenação do ser humano. O sentimento de Deus, o amor de Deus é nos levar para o céu. Mas alguém colocou um sentimento no nosso coração de que a gente não é digno, que a gente não merece. Então eu não devo pensar nisso. Não é o fato de eu merecer ou de eu ser digno, irmão. É o fato de Deus ser amor. É o fato de Deus ser bom. É o fato de Deus ser um Pai maravilhoso e generoso. Por isso que nós amamos Deus. E cremos no Senhor e cremos no céu. E cremos com toda a confiança que Deus vai nos levar para o céu. Porque não há sombra de dúvida que Deus seja mau. Não há sombra de dúvida que Deus é ruim. Que Deus quer me lascar. Que Deus quer arrombar comigo. Não existe isso. Deus não quer acabar comigo, nunca, jamais. Deus só quer o melhor para mim e para você. Não importa, mesmo que você não seja o melhor filho de Deus, mesmo assim Deus ama você. Deus não quer quebrar você, Deus não quer, arrebentar você. Não existe no coração de Deus, irmão.
Ele não iria dar o filho dele para morrer por nós com sentimento tão mau assim. Tudo que Deus fez é bom. Não há nenhuma malignidade, não há nenhuma maldade em Deus, não há nada de ruim em Deus. Tudo que existe em Deus é bondade. Só existe amor. Irmão, pense como é bom adorar a Deus. Olhar para Deus e ver só generosidade, bondade, longanimidade. Sabe, irmão, só vê em Deus benevolência. Olhar para Deus e Deus é bom, bom, bom. Quando Ele manda chuva, molha a terra toda, dá milho, feijão, você come fruta. Meu irmão, a rocinha do meu sogro tem de tudo para comer, sobrando. Meu irmão, é água, os rios cheios d'água. Meu Deus é bom demais. Dá para ver alguma coisa ruim em Deus, irmão? Nada. Só tem bondade em Deus. Como que eu posso esperar alguma coisa ruim de Deus? Aleluia! Então eu devo adorar o Senhor, crer em Deus e olha, usar a espada e começar a fazer. Irmão, nós temos servido, nós nascemos para ser servo. Nós nascemos para ser servo. Serviço. Nós nascemos para o serviço. Sabe o que é serviço? Curar os enfermos, expulsar demônios, libertar os cativos, limpar leprosos, abençoar pessoas. Tem pessoas que é presa no entendimento, a ignorância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. A gente pode libertar pessoas através do conhecimento da palavra, porque o conhecimento liberta pessoas que estão presas na ignorância. Nós nascemos para o serviço. Abençoe seu filho, profetize na vida do teu filho, abençoe esposa, profetiza na vida dele, coloca a mão na cama do teu filho, da tua filha, abençoe, unja a cama do teu filho. Você não sabe o que é isso, irmão. Pessoas que antes dormia, passava a noite, tinha pesadelo, depois da oração, nunca mais teve pesadelo na vida. Olha que coisa interessante, né? Só precisava de uma oração, de botar a mão na cama e fazer uma oração e mudou. O armário velho, a despensa velha, só vivia faltando a óleo, a feijão e milho. Depois que botou a mão e orou, nunca mais faltou a feirinha lá. Olha que coisa interessante. Só precisava de uma ação. Uma ação, né? Uma oração, irmão de Cleide. Só bastava confiar, crer e orar. Só isso, e Deus ia fazer o milagre. Quantas vezes Deus deixa de fazer milagre na nossa vida porque a gente não faz nada? A gente só faz ouvir, mas não pratica nada. E ouvir sem praticar não vale. Se aquele que ouve e não pratica é construindo uma casa sobre areia. Então a pessoa está ouvindo, mas não está praticando. Então pratica, abençoe, profetize, declare, pega a espada com firmeza, pega esse machado com firmeza, bata com força, pega essa roçadeira com as duas mãos, quando cansar uma, segura firme na outra, não deixa ela cair da tua mão, não perca o fio, o gume, né? Fica cego, mantenha afiada, bata com firmeza, bata no ângulo certo, tem que bater no ângulo certo, tem que saber cortar, é ou não é? Eu vou falar do meu pai, mas Cício deve saber, quem cortou lenha, quem trabalhou na roça sabe. Tem que saber bater com a foice ou com o machado. Tem que ser mira boa, irmão. Nesses dias eu tenho preparado minha mira e minha mira está boa. Cortei um pé de caju todinho, derrubei um pé de caju inteiro no machado. Tem que bater inclinado, irmão Cícero. Inclinado. O ângulo é inclinação, 45 graus. Bate assim, depois mais 45 graus, vai esticando mais para dar mais abertura no gume, de repente a árvore cai. Mas se você não souber bater,
você vai cansar a mão e não vai derrubar a madeira. A gente tem que usar a palavra certa, irmão. Se é para curar, se é para quebrar, se é para expulsar demônio, abrir caminhos, se é para abençoar, se é para quebrar a corrente, a gente tem que saber onde está batendo e a forma de bater. Se você não souber bater, você não sabe bater. O marido não é crente, mas não sabe bater. A mulher não é crente, mas não sabe bater. Tem que bater certo, no ângulo certo. Ela vai entregar a vida a Jesus Cristo, ele vai se converter, o filho vai se converter, a família vai entregar a vida a Jesus Cristo, se souber bater. Mas se não souber bater, vai ferir, vai machucar e não vai cumprir o objetivo. Por isso que muitas vezes a gente vai falar com uma pessoa que não é cristão, não é crente, e a gente não sabe bater. A gente bate mais para machucar do que para converter. A gente sai logo como alguém, né? A Bia, né? Uma menininha lá do projeto, né? Ela pegou lá um pau, lá, eu sei lá como foi que ela fez, e ela derrubou o santo da mãe. O senhor estava doidinho, pastora, para quebrar mesmo, porque é um santo velho, estava todo trincado. A mãe foi e deu uma pisa nela. Aí a minha esposa, minha filha, não é assim não. Faça isso não. Você não deve, sabe, usar a ferramenta para bater, mas para operar uma ação de Deus, de libertação, de ensinamento, de conversão, de ensinamento. O entendimento, a compreensão, ela vai levar a pessoa a refletir, a meditar na verdade, porque a verdade vence a mentira. É melhor você ensinar com a verdade do que você querer ferir a religião de uma pessoa, ferir uma pessoa que não tem conhecimento. Não fira, saiba falar. Amém? Saiba trabalhar o coração daquela pessoa, abençoe. Eu trabalho com a maioria das pessoas que eu prego, são tudo católicos. Eu dou estudo bíblico para católico, olha só, irmão. Dentro de uma empresa, ensinando, e vira e volta tem um se convertendo, vários já se converteram e outros estão se convertendo, mas na forma certa. Você acha que é de qualquer jeito você derruba uma árvore? Não, não é de qualquer jeito não, tem que saber. A palavra de Deus nos ensina. Vamos trabalhar, você foi chamado para o serviço. Então, irmão, em nome de Jesus, começa a trabalhar na área da saúde, salvação, finanças, sentimentos, família, a casa, o bairro, o emprego, o trabalho, a empresa que você trabalha, o seu bairro, sua família, sua cidade. De repente, você está, sabe, irmão, causando um efeito em toda a região, através da tua vida. Então você nasceu para o serviço, para servir o Senhor. Você não é um novo convertido, você também não é um crédulo, você é crente. Você tem a ferramenta na mão, então trabalhe, use ela, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Pai, muito obrigado. Nós agradecemos pela tua palavra, abençoa a nossa vida, não nos deixa perder a nossa fé. A tua palavra diz para Josué, no primeiro capítulo do livro de Josué: Josué, não olha para a direita, não olha para a esquerda, fique firme, não tenha medo, como eu fui com Moisés, serei contigo. Medita na minha palavra, dia e noite, e eu vou fazer você grande, eu vou prosperar teu caminho. A palavra de Deus diz que Josué, no primeiro capítulo da Bíblia, ele obedeceu. E quando chegou no capítulo 24, quando ele estava no fim da vida dele, a Bíblia diz que ele morreu abençoado, feliz, com a missão cumprida, venceu todas as batalhas da vida, e chegou a falecer com 110 anos.
mas não sofreu nenhuma derrota, nenhum fracasso. Ninguém tirou sua vida, mesmo tendo 11 batalhas, vencendo as 7 maiores nações cananitas, os cananeus. Ninguém feriu o seu corpo, porque ele não olhou para a direita, não olhou para a esquerda. Firmeza, irmão. Espírito Santo, dê firmeza em tuas colocações. Não duvide, confie. Jesus está com você, Espírito Santo está com você. Deus abençoa nossas vidas, nossos filhos, nossa casa, que nós possamos sair hoje determinado ao serviço, que nós temos uma obra muito grande para fazer. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa ida para casa, nos guarde e nos abençoe durante toda a semana e nos ajude, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a doce paz e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Cumprimenta teu irmão na paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.